Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Hernani Freitas e estou aqui mais uma vez para falar com você do sétimo ano, para conversarmos um pouco, né? Mais uma vez sobre a África, sobre a cultura da África, sobre essa vastidão de cultura que a mãe África, o continente africano tem, né? Eu tenho aqui um colar africano, que eu ganhei de um amigo, um colar africano, e também para mostrar para vocês, né, uma vestimenta africana. Olha, bem chique, bem colorida, né? Uma vestimenta africana. Os africanos, eles são assim bem coloridos, gostam dessa questão da arte e são uma grande fonte de cultura para todos nós, não é verdade? Bora lá, vou compartilhar aqui com vocês a matéria para nós juntos irmos desenrolando essa e falando aqui sobre a cultura africana, né? Eu trabalhei com o irmão Simão Simel, que trabalhou com a gente aqui no CAP, né? No Centro de Aprendizagem Pro Menor de Passos, e ele era da cidade, ele era do Senegal, e também o irmão Francisco, também lá do Senegal. Então, eu aprendi bastante, conversamos bastante sobre a cultura senegalesa, sobre a cultura africana. A cultura africana, ela chegou no Brasil lá nos primórdios, lá em 1500 e 1500 e pouco, com os africanos, né? E depois ela veio chegando um pouco mais tarde, ela veio chegando com os povos escravizados que eles trouxeram da África, né? A porta de entrada dessa chegada dos africanos era a Bahia, né? Que até então a primeira capital do Brasil é Salvador, então, e a Bahia está mais próximo da Europa, né? Então, essa diversidade cultural da África entra no nosso país, entra no nosso aqui no nosso na nossa terra através dos mares, né? Através dos mares. A escravidão no Brasil durou 350 e poucos anos, né? 3 décadas e meia. Os principais povos que vieram para cá com a escravidão, com os milhares de africanos que vieram para cá, foram os Bantus, os Nagôs e os Jejes, né? Então, os africanos contribuíram muito para a cultura brasileira, contribuíram muito para a nossa cultura. Então, eles contribuíram para a questão da dança, da música, da religião, da culinária, né? São muitos estados, por exemplo, a Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais. Gente, os mineiros, nós temos uma cultura muito grande que nós devemos aos nossos irmãos afrodescendentes, aos africanos, porque na época aurífera, das Minas Gerais, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma população negra, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, a cultura que eles trouxeram para nós é muito grande, né? É muito grande. A influência da cultura americana no Brasil, ela é muito evidente na culinária regional, por exemplo, na Bahia, né? Onde se usa o azeite de dendê. O azeite é muito usado nas comidas para preparar o vatapá, o acarajé, o caruru, né? Se você não experimentou, experimente. É muito gostoso. A música, na música tenho certeza que você já ouviu muitas músicas que têm influência da cultura africana. Por exemplo, o samba. O samba, quem nunca sambou? Nosso carnaval, o axé, o pagode, né? O lundu, o machixe, bossa nova. Então são vários gêneros musicais que têm a influência dos africanos. O berimbau, você sabe o berimbau, né? O berimbau é esse instrumento aqui que vocês estão vendo. Esse instrumento aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu estou mexendo aqui para vocês verem, para destacar, é um instrumento que é usado para tocar música na dança da capoeira. A capoeira também, que é uma tradição que vieram com os africanos, quer dizer, que começou com os africanos,
mas é um esporte brasileiro, tá? Vamos falar um pouquinho da capoeira, então. A capoeira, ela, a primeiro momento, ela foi desenvolvida para ser uma defesa dos escravos contra os maus tratos do capitão do mato, contra os maus tratos dos senhores, contra os maus tratos das autoridades daquele momento, né? Porém, ela foi proibida, desculpa, ela foi proibida por muito tempo, e os movimentos de luta, essas coisas todas, né? Mas ela acabou se transformando num esporte, ela acabou se transformando numa cultura brasileira. Mas ela foi proibida até 1930 no Brasil. E ela vai ser reconhecida como esporte nacional somente em 1953, quando o mestre Bimba vai fazer uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas. E o presidente Getúlio Vargas vai gostar bastante da da capoeira, né? Ele vai gostar bastante da capoeira, e aí a capoeira vai se tornar aí um esporte, a capoeira vai se tornar um patrimônio brasileiro, né? Um esporte, a manifestação cultural brasileira. Na culinária, não tem como nós não falarmos da feijoada. Nesse momento, ó, dá até água na boca, vontade de comer feijoada, né? Nesse momento, a feijoada, ela ajuda, né? Ela vai começar na senzala e vai parar na casa grande. Como assim? Os senhores, eles pegavam as partes nobres do porco, as partes nobres, né? E davam para os escravos o beiço, o pezinho, a mãozinha, a orelha e etc e tal. E aí eles vão misturar na feijoada, vão colocar alguns temperos, né? Louro e algumas coisas. Louro não é o papagaio não, viu, gente? É uma folhinha. Eles vão colocar e aí vai se tornar uma comida tradicional do Brasil. Olha para vocês verem, né? E tem também a questão religiosa. A questão religiosa, já falei com vocês da música, né? Então tem a questão religiosa, que nós temos muitas religiões que vieram da Mãe África para cá, de de matrizes africanas. Por exemplo, o candomblé, né? A Umbanda, a Quimbanda e outras. E veio até o islamismo, né? Até o islamismo foi divulgado, foi trazido para cá pelos negros que eram convertidos ao Islã lá na África e vieram para cá e trouxeram as suas culturas. Essas culturas não podiam ser praticadas nas senzalas, né? Elas não podiam ser praticadas nas senzalas. Então, os africanos, os negros, eles deram nomes de santos católicos aos orixás, às entidades, aos orixás, aqueles que estavam ligados à natureza. As religiões de matrizes africanas têm muita ligação com a natureza. Então, eles vão colocar nomes católicos, nomes do cristianismo, de santos, nesses orixás para poder disfarçar isso, para não serem impedidos pelos senhores de cultuar a sua religião, né? Nas florestas, nos quilombos e nos lugares. Então, nós temos também as máscaras, né? As máscaras, elas são usadas para relembrar nesses cultos, né? Nesse momento de cultura dos africanos, elas são usadas para relembrar os antepassados, os deuses, os animais, os espíritos dos antepassados. Então, gente, a cultura africana é uma cultura muito bonita. É uma cultura que merece ser valorizada, merece ser estudada, até porque no Brasil nós somos uma população miscigenada, misturada, e nós temos tem estados, por exemplo, a Bahia, o Rio de Janeiro e até Minas Gerais, nós temos uma proporção de população negra muito maior. Então, o racismo não pode existir.
e a cultura, o que eles trouxeram para nós em termos de comidas, em termos de música, samba, pagode, axé, capoeira e muitas outras coisas, faz valorizar tão grande nação, tão grande continente, e que nós devemos descobrir muito mais coisas, que nós devemos é, bater palmas para eles, bater palmas para os africanos, tá bom? Um grande abraço para você, espero que você tenha aprendido, faça uma boa leitura aqui, faça uma boa leitura aqui da matéria, tá bom? E não se esqueça de fazer as atividades, essas 4 atividades, que a parte escrita foi preparada pelo professor Felipe Reis, tá bom? E tiver alguma dúvida, pergunte ao seu professor. Não deixe de falar com o seu professor. Não esquece de tirar uma foto, não esquece de organizar aí o lugar onde você está estudando e mande para nós, converse com o seu professor, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Viu? Um grande abraço, até a nossa próxima aula e vamos estudar. Estudar, o estudo abre as portas para todos os horizontes. Tchau, tchau.